Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Thaís Vilarinho. Gente, a Thaís, eu já era fã dela. Ela é dona do Instagram Mãe Fora da Caixa. Vocês com certeza conhecem. Ela é autora de livros, Mãe Fora da Caixa, Mãe Recém-Nascida. Tem peça de teatro do Mãe Fora da Caixa. Tem aplicativo Mãe Fora da Caixa. Tem curso. Tem textos maravilhosos no Instagram que vira e mexe eu leio e choro. Tá legal? Vocês têm que ir lá olhar. E o meu papo com ela hoje foi muito especial, porque a gente falou sobre a carreira dela, ela é fonoaudióloga também, ela como mãe, né, dos 2 meninos, e também como a gente pensa na maternidade hoje, né, além da maternidade, como ela mesma fala. E como a gente tem conversas que a gente pode considerar mais complicadas ou difíceis até com adolescentes ou com crianças. Então, foi muito aprendizado em uma sessão só. Eu sou fã demais dela, do Instagram, da abertura, da generosidade dela, como ela é, né, assim, realmente uma pessoa autêntica, né, em termos de pensar na maternidade. A gente precisa de mais pessoas como a Thaís no mundo. Espero que vocês gostem do meu papo com a Thaís Vilarinho. Obrigada, gente! Muito, muito, muito bem-vinda, Thaís. Finalmente a gente conseguiu, né? Minha culpa. Eu que tive que mexer nas coisas da última vez, mas eu sou seguidora e fã, leitora, consumidora do seu conteúdo faz tempo, então eu fico super feliz de você estar aqui com a gente. A recíproca não podia ser mais verdadeira. Além de admirar muito você, de aprender muito com você, eu adoro sua família, sua mãe, sua irmã, suas irmãs, né? Gosto muito, muito, muito mesmo. Ai, que legal, né? Agora eu forcei todo mundo também a gravar comigo, né? Vou ter que fazer uma segunda aí para o meu pai também voltar com a Mica e tal, mas super obrigada. Mas você é fono, né, Thaís, de Sou formação? fonoaudióloga de formação, sim, atendo até hoje, né? Hã. Inclusive, estou fazendo uma formação, comecei ontem mesmo fazer uma formação unicotiana, que eu estou super feliz. Tão legal a gente estudar, né? Depois de um tempo de formada, assim, é muito gostoso. E sou fonoaudióloga, adoro atuar, sempre gostei muito. Escolhi a fonoaudiologia porque eu gosto muito de comunicação e eu gosto muito de criança. E gosto muito de bebê, mais ainda de bebê. Então, meu mestrado eu fiz voltado para audição na criança, né? Que eu fazia, Hum. sabe os testes de audição, de Uhum. audições em bebezinhos, teste da orelhinha, eu fazia, enfim. E agora eu atendo mais terapia de fala, assim, sabe? Gosto bastante. Não, isso é fantástico. Eu tenho várias perguntas específicas sobre isso depois que eu preciso te fazer. Mas quando você decidiu, né, enfim, ser fono, que eu acho que é tão fantástico, e é mais do que só a questão da fala, né, é realmente uma terapia muito maior. Eu sempre penso nisso, eu tive que fazer quando eu era pequenininha, porque eu falava assim Sim, com a língua. imagino, sim. E aí minha mãe e meu pai me levaram e eu amava, eu achava que era tipo o highlight da minha semana era poder Ai, é estar muito com uma gostoso. minha Terapia, mas muito mas aí quando que você, aí no seu percurso, né, na sua trajetória, quando que você viu que usar o Instagram, as mídias sociais seria uma maneira, né, de colocar o seu conhecimento, assim, para o mundo? Então, eu comecei assim, tive vontade de escrever sobre maternidade, porque na verdade, meu primeiro filho nasceu em 2007, né, e eu fui mãe, assim, eu fui a primeira mãe das minhas amigas. Eu tenho uma irmã, mas ela é 8 anos mais nova que eu. Então, assim, eu fui a primeirona, sabe. E eu acredito, assim, que de alguma maneira eu romantizei muito a maternidade, porque como eu te falei, eu sempre gostei de bebê, eu sempre gostei de criança, né. Então meu, um sonho muito grande para mim, assim. E quando a maternidade chegou para mim, né, naquela época, não se falava das questões que acontecem, né, geralmente no puerpério, as coisas eram muito em off, assim. Então eu lembro que eu falei pro meu médico: "O que está acontecendo?" Eu perguntei: "Doutor Paulo, o que está acontecendo comigo?" Porque, assim, eu chego à noite, eu tenho vontade de chorar. Daí ele falou assim: "Ah, isso aí é um blues aí." Eu: "Não, não, não, mas volta aqui, me explica, o que que é blues?", né. Então, não ti assim, não tinha muito, conteúdo sobre o assunto, e eu me vi meio que
perdida nisso e, assim, hoje eu acredito que eu tive realmente uma depressão pós-parto, porque antes eu achava que depressão pós-parto era só quando você rejeitava o bebê, né, hoje, assim, estudando, eu sei que depressão pós-parto, o excesso de zelo também pode ser, e eu tinha muito isso, assim, com o meu bebê, sabe. Então, assim, eu tive um puerpério, meu primeiro puerpério foi complicado e tal, e aí eu lembro que quando o meu filho entrou na escola, eu comecei a fazer umas amigas que eram mães, a gente começou, assim, a tomar café, sabe aqueles cafés, assim, com mães? E aí a gente: "Ai, meu Deus, eu tô cansada hoje, eu não sei o quê", sabe essas conversas, assim, muito do feminino, da maternidade. Falei: "Poxa, por que não começar a escrever sobre isso, né?". Eu sempre gostei de escrever como um diário, assim, num blog, na época era época de blogs. Eu Uhum. comecei a postar no lá era o site, né, era Mãe Fora da Caixa, e aí, para minha surpresa, ao invés de me acharem, assim, uma doida, uma infeliz, não sei o quê, começaram assim: "Gente, eu me identifico", porque na verdade, Gabi, eu sempre escrevi de uma maneira assim, eu amo ser mãe, tá, então assim, escrever da verdade, às vezes em um tom de humor, mas sempre de alguma maneira, dá uma solução, dá uma leveza para aquilo, sabe. É mais um "estamos juntas", assim. E foi assim que foi acontecendo o Mãe Fora da Caixa. E eu adoro o título, eu acho fantástico, é super é uma sacada muito boa, né, essa da fora da caixa. E aí quando você começou a escrever e colocar isso para o mundo, né, e ver, você também foi terapêutico para você? Você sentiu que também foi uma prática que te Nossa, ajudava? nossa, nem me fala, assim, a escrita ela é, assim, muito poderosa, né, a escrita tem um poder, assim, gigantesco, assim, então, só da gente escrever e colocar para fora, já era uma terapia minha, né, comigo mesma. Aí quando colocava lá e elas vão escrevendo, e eu vou trocando com elas, e uma leitora trocando com outra leitora, sabe, perceber que o Mãe Fora da Caixa acabou virando uma comunidade, assim, meio que de troca, e saber que, né, não é um benefício só meu, é um benefício de todas ali, que estão ali. Nossa, isso é muito, muito gostoso, assim, muito. E escrita é terapêutico mesmo, assim. Tanto que no livro Mãe Recém-Nascida, que é um livro que eu tenho focado em grávidas e puérperas, eu tenho os textos, né, lógico, mas tem partes para serem preenchidas, sabe? Hum. Para a mãe preencher, para a mãe escrever o que ela estava sentindo naquele momento, porque é assim, né, Gabi, é tudo sobre o bebê. É o Uhum. diário do bebê, eu não sei o que é do bebê, e a mãe? E a mãe que acabou de nascer. Então, eu, assim, tanto acho que é terapêutico que no livro, inclusive, no livro Mãe Recém-Nascida tem bastante esse exercício, sabe. Isso é tão interessante, né, e também eu quero muito ouvir a diferença que você sentiu do seu primeiro para o segundo, assim, já com seus aprendizados, se você ficou mais, atenta, né, porque, o meu marido Alex, a piada dele comigo é que, assim, eu fui totalmente diferente do meu primeiro para o segundo, assim, para o segundo eu muito mais confiante, muito mais tranquila, eu já sabia, né, que ia ficar tudo bem. E assim, você sentiu essa diferença, mas você também ponderando, né, não sei se eu trocaria a minha experiência. Eu acho que É, ela uma precisa da outra, mas como que você pensa na evolução, assim, é. de entender isso? Eu acho que a gente, como quando a gente já tem um filho, a gente como mãe recém-nascida, né, do segundo, é muito mais tranquilo, né. Para mim, por exemplo, a amamentação foi muito mais fácil, foi tudo muito mais tranquilo, a gente fica mais leve, mas ao mesmo tempo você tem aquela criança que você se preocupa de dar atenção emocional, né, porque o bebezinho ele precisa das questões práticas, assim. Mas a gente fica, eu acho que talvez da segunda vez que eu fui mãe, nossa, com o Tomás era tudo assim, mas era mais a novidade, né, do Mateus ser o mais velho, né, assim, Hum. e do que demandava, mas com certeza, assim, é infinitamente eu fico pensando no terceiro, né. Sim, o terceiro deve ser uma coisa, assim, muito sussa, né. Eu falo pra Mica, pra minha irmã, eu falo: "Nossa, o terceiro dela, o Kika", eu falei: "Gente, ele se cria, né, porque ele já É, tá ali super bem resolvido também". sim, Mas sim. então qual que é a diferença de idade dos seus meninos?
Eles têm 2 anos e 11 meses, assim, 3 anos de diferença. 3 anos de diferença. Então é perto, né, não é tão perto quanto algumas pessoas, né, que têm tipo 1 ano, É. mas é perto que o mais velho entende que tem outros Sim, chegando. E eu vi que você tem o livro, né, também de Agora é seu irmão, como que chama? Agora é sim. seu irmão mais velho? Agora seu irmão mais velho e é, assim, chocante o que tem de procura desse assunto, né, porque, não se fala muito, assim, nessas questões, assim, né, o que que acontece, como ele se sente, eu acho que talvez, o maior erro e que eu por vezes com certeza cometi, de quando veio o meu segundo bebê, é de você olhar aquele bebezinho pequenininho e ficar achando que o mais velho é enorme, né, você fica não é. A gente tem isso e não, Hum. é um bebê, né, e que está passando por um, assim, por um processo, que a gente sabe que é tenso para eles, né. Então, o livro fala bastante sobre isso, sabe, sobre essa questão da empatia pelo mais velho, sobre esse olhar, sobre essa paciência, né, sobre esse cuidado que o mais velho essa demanda emocional do mais velho, e porque o outro é uma demanda muito prática, né, muito o mamar, o trocar, e o mais velho é que realmente precisa de uma atenção bem especial, né. É, eu tenho uma amiga que quando eu estava para ter o Noah, e ela tem gêmeos, 2 meninos gêmeos, né, e ela estava falando que também tem uma outra dinâmica, né, acho que quando são gêmeos, que é diferente de ter um, depois de um tempo ter outro, mas ela falou o melhor conselho que ela me deu foi, assim, que o Noah, o meu pequeno, ele ia aprender a amar, né, e amar outro pelo que ele vê como eu sou com o Jack, né, então não adianta eu ficar falando assim: "Ai, deixa pra lá, deixa o bebê pra lá", e vice-versa, né, também o Jack Sim, vai entender a amar o Noah por como eu sou, então ficar falando assim: "Ai, deixa esse bebezinho pra lá, ele não sabe nada, vamos ficar só eu e você", também fazer esse tipo de diferença não é não é legal. saudável, É, né. porque eles têm que aproximar os 2, né, então Aham. eu lembro, assim, que isso eu fiz muito de aproximar eles e de colocar no colo mesmo, sabe, lógico, sentar num lugar seguro, mas colocar no colo mesmo, e de ter essa troca mesmo, porque, eu senti, né, que depois eu escuto às vezes mães falando, né, que claro que é de criança para criança, mas eu não posso deixar os 2 sozinhos. Eu lembro, assim, que o Mateus tinha, né, 3 aninhos, eu às vezes colocava o Tomás no berço, ele falava que ele queria entrar, eu colocava ele, eu falava: "Ó, mamãe vai ali fazer xixi, fica aí com o Uhum. seu irmãozinho, dá a mãozinha para ele", sabe, porque eu acho que é isso mesmo, né, Hum. essa sensação de família, né, de não de deixa um de lado, deixa todo mundo junto ali, né. É, não, isso eu acho fantástico. Mas aí quando você porque de novo, se eu fosse definir com uma palavra, mãe fora da caixa no Instagram, para mim é acolhimento. Porque eu acho que todos os posts que tem lá, ou eu me fazem respirar, assim, me fazem fazer assim: "Ah, é verdade", ou tipo uma sensação também de gratidão, né, de estar sendo vista, mas também não julgada. E eu acho que, assim, aqui nos Estados Unidos tem uma cultura, né, de que eles falam da guerra das mães, né, mommy wars ou isso, aquilo, um julgamento. No Brasil também, né, um julgamento e, assim, uma vez que alguém tem filho, todo mundo se sente no No dia poder, né, de de dar conselho que não é conselho, é meio que falar o que que é para fazer. Quais são quando você pensa no que você vai postar, em como você vai escrever, qual que é seu processo para tentar, né, porque para mim, quando eu consumo o que vem de você, para mim vem natural e autêntico, que eu imagino que seja o seu processo. Mas você já pensou assim: "Poxa, isso vai gerar confusão, isso alguém vai julgar, isso aqui vai alguém vai encher o saco, isso vai dar briga", você já pensou assim nisso? Então, eu penso e muitas vezes quando é algo que eu compro, sabe, eu não tô nem aí, eu posto mesmo, sabe. Porque eu acho que é isso, né, essa questão toda, desse extremo todo que a gente está vivendo em tudo, né, em todos os lugares, a maternidade ela também tá muito extremista, né, então assim, hoje em dia tem uma coisa, assim, tão louca, né, dessa coisa, assim, do "tem que", né. O "tem que", ele é uma coisa que incomoda muito, né, e esse é o julgamento, você tem que fazer isso, você tem que fazer assim. Então você são 2 causas muito, assim, fortes, né, o parto. Você tem Hum. que tentar o parto normal, você tem que amamentar. E Gabi, né, assim, ninguém tem que nada, né, assim, a gente tem que fazer o que é confortável pra gente. Então,
por exemplo, essa causa da amamentação, que eu já levei muito na cabeça, eu não tô nem aí, eu falo, eu tenho inclusive embasamento teórico para falar, que eu sempre quando falo de amamentação, eu falo de que é essa formação que eu estou fazendo, que é o Winnicottiana, né, que ele Uhum. chama Donald Winnicott, ele era pediatra e psiquiatra, ele tratava muito dessa relação mãe e filho. E ele falava já há vários anos atrás que a imposição gera mais malefício do que benefício. A gente não sabe, né, o que essa mulher, o que já aconteceu na vida dela, as questões dela. Então, assim, isso assim eu bato muito forte assim de amamentação, assim, porque é isso, é tão tem que, Gabi, você não tem noção, as mulheres que não conseguem, o nível de frustração Hum. é absurdo, assim, é absurdo. Eu estava até ontem conversando com uma enfermeira, né, para um evento, e ela falou assim: "Thaís, hoje em dia, a mulher ela vem tão assim, com esse tem que ela parece que ela nem tem essa questão toda dessa, sabe, dessa relação com o bebê, de fluir, sabe? Hum. Parece que o negócio nem acontece assim, porque ela tá apegada naquilo, sabe, na amamentação. E o parto normal é outra coisa também, que é um assunto super de julgamento e do tem que muitas mulheres, quando não conseguem ter parto normal, elas passam parto tristes. Eu fico em Uhum. choque. Eu falo, como assim você vai passar o parto triste? Então, assim, na minha época não tinha, né, muito isso, assim. Então, eu acho que hoje em dia tem que tomar, eu sempre falo, assim, para as minhas leitoras: "Toma muito cuidado", né, assim, olha quem você está seguindo, né, Hum. no Instagram, nas redes sociais, porque a gente já tem um entorno, né, que querendo ou não, assim, da família, sempre tem um pitaco aqui, um pitaco ali e tal. Então, pelo menos se proteger, assim, de alguma maneira nas redes sociais, né, eu acho que é fundamental, assim, porque é muito complicado. Você está num momento total de vulnerabilidade da sua vida e você fica tentando entrar em caixas de Hum. perfeição, né, para ser a melhor mãe e calma, o que que é melhor, né, o que que é Hum. melhor para você? Então acho que hoje em dia é muito louco isso, né, que a gente tem tanta informação, eh, mas parece que as pessoas elas, não usam a cabeça delas, né, para ser quem elas são, para ter autonomia da mãe, né. Então, a sensação que eu tenho é que ficam entrando em caixas e que tem muito sofrimento, né, a partir disso. É, não, isso é super tão importante isso que você menciona, porque essa questão das mídias sociais, eh, já vem muito conteúdo editado, né, então, assim, tem aquelas que são super bonitas, né, as fotos, acho super legal quem topa, eu acho que se é foto minha no parto, acho que ninguém ia querer ver, mas enfim, só Imagina. é pra consumo interno. Mas, assim, acho super bonito e tal, mas tem que vir com a narrativa real, né, do que vem, não só com aquela imagem pronta, editada, já super bonita, né, que você coloca no porta-retrato da sua casa, porque aí dá aquela sensação de que se não é aquilo, simplesmente é o que você falou, não é bom o suficiente, né. E Uhum. você acha que quando isso acontece, as mulheres tendem a carregar esse tipo de trauma ou esse tipo de sensação que eu sou menos, né, que eu não sou boa mãe por um tempo? Eu acho que bastante, até o que que eu estava conversando com essa enfermeira, é que tem muita mulher, assim, que acaba entrando em depressão por conta, né, dessa imposição, e porque é muito complicado, né, Gabi, às vezes você pega uma moça muito novinha que se torna mãe e que fica escutando aquilo e que toma aquilo como verdade absoluta, né. Então eu acredito que, de alguma maneira, mesmo que claro, a mulher não entre numa depressão, você faz o puerpério, né, o puerpério daquela mulher, com certeza, ele é um pouco mais denso, e ele demora um po a névoa, né, a gente fala: "A névoa cinza demora um pouco mais para passar", sabe. É, não, isso e também, de novo, quando eu olho para trás, como você falou, eu também consigo identificar, que eu acho que sim, tiveram coisas, mas eu acho que mesmo aqui os médicos, né, a gente tem que preencher um questionário, né, quando a gente volta para a primeira avaliação depois, e nesse questionário tem umas perguntas, assim: "Ah, você se sente triste? Isso está acontecendo?".
mas, assim, muitos médicos aqui nem olham aquilo direito, é meio que, né, o cuidado pós, ele não é tão visível. Sim. E quais são as maneiras, assim, porque eu acho que você traz uma questão super importante, que é essa questão da comunidade, de ter uma rede de apoio, né. Uhum. Então, quando você pensa no que o Mãe Fora da Caixa pode fazer com o aplicativo também, e com as outras maneiras que as mulheres se conectam, existe também essa preocupação de, né, que essa rede de apoio consiga Muito, tirar ou ajudar com o puerpério? muito, com certeza, né, o aplicativo, assim, o aplicativo ele nasceu exatamente por isso, porque me pediam muito grupos, né, "Você tem grupo?" E eu sempre falava: "Não, não tem e tal". Aí o aplicativo foi pensado, no primeiro momento para ter esses grupos, para elas poderem trocar, para elas poderem se acolher, enfim, né, porque eu acho que essa troca, de mulher, né, de uma maneira franca e verdadeira, sem julgamento, ela é muito poderosa, né. Então, a rede de apoio virtual, né, na pandemia aí ajudou muito as mulheres, assim, foi algo surreal, assim. A gente tem, também eu tenho um trabalho também que é outro projeto que é a Jornada Mãe Recém-Nascida, que é meio que sobre isso, sabe, é uma jornada online, assim, são áudios para a mãe escutar, tem muito autocuidado, tem muito acolhimento, tem muito carinho, que é exatamente para isso, assim, sabe, para ela ter um momento para ela. O cuidado com a mãe, né, porque a mãe já cuida do bebê, mas infelizmente a nossa cultura ainda não entendeu, né, muita gente ainda não entendeu que a mãe cuida do bebê, mas que alguém precisa cuidar da mãe. Hum. Então, eu acredito que ter isso virtualmente, ajuda bastante, de alguma maneira ajuda bastante. E como que você se descreveria como mãe? Assim, qual que é o seu, porque os meninos têm quantos anos agora? Então, eu tenho o Matheus tem 14, 14. vai fazer 15, ele já namora, Gabi, ele tem Ah, não, não, não. sim, eu sou sogra já. Ah, meu Deus, não. E ela é um amor de menino, uma querida. E tem o Tomás tem 11, o Aham. 14 e 11 anos eles têm os 2. Porque uma das coisas que eu adoro ver no seu perfil, e eu fico pensando se isso vai acontecer comigo também, então sou eu projetando, tá. Sim, Mas o quanto os interesses também, né, os meus interesses acompanham o crescimento deles, né. Então, assim, porque eu não ainda tem 4, o Jack tem 7, então eu ainda tô naquele, os 2 para mim ainda são muito primeira infância, né, que hoje a gente fala até 8 anos, né, essa parte, daí então eu sinto que acompanho. Você sente que a sua evolução também foi um pouco ligada ao crescimento deles? nossa, com certeza. Gabi, eu acho que tem, nossa, assim, a potência da maternidade, né, o que a gente amadurece, eu acredito, e o que a gente se transforma. Eu acho que até essa questão que eu falei, né, do curso que eu comecei ontem, que é uma coisa super feliz para mim, eu acho que faz parte disso, né, eles já Hum. estão super, caminhando, né, independentes com as próprias pernas, aí: "Não, vou fazer", sabe, assim, parece que vai abrindo espaços na cabeça, sabe? E você, vai fazendo, por isso que eu acho que é tão importante, eu sempre falo isso para as mães, né, é muito bom ser mãe, é muito legal, mas, cadê você aí, né? Cadê aquela mulher? Então sempre eu dou uma puxada para esse lado, assim, né, lógico, não necessariamente precisa ser um trabalho, né, para as mulheres que optaram ficar em casa, mas o que faz parte da sua identidade, né, o que que você gosta de fazer, e porque eu acho que isso e eu já sinto, tá, com um de 14 e um de 11, que, nossa, isso é tão necessário quando eles vão Hum. crescendo, isso, assim, é essencial, porque eu acho que é essencial para a gente e para eles, sabe, porque tem aquilo que a gente fala que filhos são do mundo e é muito verdade, né. Eu acho que quanto mais a mulher não tem esse espaço dela, sabe, preservado, eu acho que lá na frente mais dificuldade com certeza ela vai ter para esse momento, sabe, Uhum. de soltar. E tem que ser feliz, né, Gabi, tem que ser muito feliz, porque você vê um filho seu, sei lá, um exemplo do Matheus, indo aqui numa festa, na casa de amigos, e a mãe pega e fala: "Putz, seu filho é muito gente boa, tal". Cara, isso é muito gostoso, né, é muito Sim, bom. é o maior prêmio, eu acho, com Maior certeza. prêmio. E como que eles se sentem com você falando nas mídias sociais?
Ó, o Matheus, agora eu vou lançar um livro sobre adolescência, né, que eu comecei a escrever umas crônicas sobre adolescência e tudo, e que eu achei assim, né, adolescência, será que alguém vai querer escutar sobre adolescência? Gabi, tipo, é chocante, eu fico tão feliz, sabe, porque eu falo: "Gente, é muito gostoso compartilhar e é muito bom saber que, eu tive um público que, de alguma maneira, cresceu comigo, né, porque eu tô Uhum. desde 2014, então, se não estão adolescentes, estão começando a entrar também, então esse pessoal tá todo junto, assim". E o Matheus, ele é leonino, sabe, Gabi. Então ele, tipo, ele se acha, assim, sempre pergunto, eu sou super assim, eu não sou, o meu trabalho não é muito de mostrar a minha vida, sabe. Uhum, uhum. Então, é mais a minha escrita mesmo. Mas, assim, sempre que eu vou postar uma foto, né, que tem ele, que eu vou escrever um texto sobre um assunto, principalmente agora sobre adolescência, que tem muitas histórias que estão acontecendo agora, eu mando para ele: "Teu, escrevi um texto, posso te mandar? Você dá uma lida para saber se eu posso postar, né?" Porque Hum. a gente tem que respeitar, a vontade deles, é a historinha e a vida deles. O Tomás, ele sempre gostou de aparecer quando era menor, assim, mas agora ele falou: "Mãe, agora eu não quero mais aparecer". Eu: "Tá Hum. ótimo, então não precisa aparecer". Assim, foto ele não liga, mas ele não quer vídeo, não quer nada. Hum. Mas eles eu sinto, assim, que eles ficam, orgulhosos, sabe. Então, o Tomás foi escrever outro dia um textinho para inglês, ele: "Minha mãe é uma escritora, ela escreveu um livro", sabe, super bonitinho, é gostoso de ver. E como que isso compara para você com como você cresceu? Tipo, você também tinha alguma idealização de: "Ah, isso na minha infância foi muito bom, então eu quero manter", ou "Ah, tem algumas coisas na minha infância que eu gostaria de ter tido e eu não tive, então eu quero dar"? Como que foi para você também essa ideia de você né, da sua formação como mãe também? Então, olha que louco, a minha mãe, ela foi uma mulher que ela sempre trabalhou a vida inteira, ela era professora, aí depois com, 50 anos ela fez uma faculdade de design de interiores, para trabalhar com design. Então ela sempre trabalhou, e eu tinha uma coisa com ela, acho que essa coisa meio de adolescência, sabe, eu tinha Hum. umas amigas que tinham mãe em casa, e aí eu ficava assim: "Ai, a minha mãe nunca tá, minha mãe", sabe assim, uma revolta da minha mãe. E aí eu lembro que quando eu fui ganhar o Matheus, eu falei eu trabalhei até os 9 meses, eu falei: "Ai, agora eu acho que eu não vou trabalhar mais". Aí minha mãe olhou para mim e falou assim: "Olha, não fala, espera acontecer", sabe. Então eu acho que no fundo, eu quis meio que contra, e aí eu meio que, tropecei aí nesse puerpério, assim, acho que inclusive até por isso, sabe, porque eu precisava respirar e eu ficava batendo o pé: "Não, eu não vou, eu vou ficar aqui, tipo, eu vou ser diferente da minha mãe", mas na verdade, hoje eu vejo, assim, que eu vou total no caminho dela, assim, sabe. Então, gostoso, né, quando a gente tem uma mãe, assim, que a gente, olha, né, tem um exemplo e de uma mulher que vai atrás e que tudo. E hoje ela fala para mim: "Nossa, você falava que não ia, né, você falava que não ia, né, só que, né, você é minha filha, então É, vai aí ter que volta ir". para a mãe sempre sabe, né, sempre É, sabe. Então tem aquela visão porque eu acho tão interessante, eu estava escutando outro dia, um estudo, né, sobre a percepção que a gente tem de uma situação e como é diferente da percepção que outra pessoa pode ter vivendo exatamente a mesma situação, né. Então, assim, uhum, você pode estar falando: "Nossa, minha mãe, né, nunca está em casa, pode estar acontecendo isso", mas para sua mãe ela pode falar: "Nossa, eu tô me sentindo muito ocupada, eu tô tendo que fazer", então assim, às vezes são caminhos paralelos que a sim, gente que entre mães e filhos, né, e pais também, cuidadores, a gente não às vezes não cruza, sim, fica meio correndo no paralelo. Mas aí sim. você já sentiu essa sensação de ou seus filhos terem uma percepção sobre você que você está tentando evitar, mas você acaba reproduzindo, ou essa tensão de percepções? É, sim, com certeza, né, às vezes a gente faz um negócio achando que Hum, é aquela história do trauma, né, que a gente sim. que fica tentando evitar o que é inevitável, né. Você vê a minha mãe, ela trabalhava achando que ela estava dando um bom exemplo, e eu estava revoltadíssima com aquilo, né. E, enfim, estava querendo fazer o contrário. Então, assim, eu vejo aqui assim, eu acho que tem muitas coisas que eles, batem de frente, às vezes, com a gente, né, os filhos, dessas questões, assim,
mas eu acho que depois de um tempo, eles entendem de alguma maneira, sabe? Por exemplo, essa coisa de trabalho, né? Então, lógico que a gente escuta. Você com certeza já escutou: "Ai, mamãe vai trabalhar de novo. Uhum. Ai, mamãe não sei o quê, não sei o que lá". E aí a gente fica querendo morrer, né, tipo, coração assim. Aí pega e escreve na redação com prazer, né. Hum. E eu acho que essa questão do trabalho, e eu acho que é uma questão que pega bastante para muitas mulheres, né, de não ter o tempo, que gostaria de ter para o filho, né, a quantidade de tempo e tal. Mas eu sempre, faço a pergunta, né: "Você seria feliz sem isso?", né. Hum. Como você seria sem isso? Eu acho que isso clareia bastante. Eles precisam, lógico, né, que precisam de tempo com a gente, tudo, com certeza. Tem um dia que a gente vai estar mais no trabalho, uma semana mais no trabalho, uma semana mais nos filhos, tal, mas eu acho que o que eles precisam mesmo é realmente de uma mãe feliz, sabe? Hum. Aquela coisa da mãe suficientemente boa, mãe feliz, feliz no sentido de que tá realizada, tá fazendo o que ela tem desejo de fazer, né. É, não, isso eu estava pensando, porque eu acho que o meu pequeno Noah, de 4 anos, ele tá passando umas semanas bem, bem, bem apegado, e aí eu fico tentando entender o que que pode ter acontecido, ou quais eventos que possam ter levado ele a sentir que ele precisa me chamar mais, né. E aí eu tento fazer esse paralelo, tipo, sim, eu tô me sentindo mais estressada, sim, eu sinto que eu tô colocando mais horas, e aí esse serzinho, né, essa mini pessoa de 4 anos, Nossa, eles sentem entende tudo, Gabi. que precisa protestar, que precisa fisicamente se inserir entre eu e a câmera e o computador ou o que seja, né. Meio assim, né. É, e você já sentiu, imagino que já, né, mas assim, situações que os meninos te alertam de algo que Total. você não tá até consciente de que você tá Não, fazendo, e às vezes até consciente não querendo parar, não né. querendo parar, tá, E melhor não ainda. querendo parar. É. Nossa, tem muito, nossa, demais. Bastante. Eu sinto muito e bastante com relação ao trabalho. Eu acho que com relação ao trabalho, eu amadureci bastante, né, porque quando começou esse trabalho com a internet, então a gente fica apaixonada, é um trabalho apaixonante, você trabalhar com mães. Então, realmente, eu trabalhava bastante. E agora eu acho também com a maturidade, eu tenho 42 anos também, né, eles mais velhos e tudo, é difícil isso, né, porque a gente quando é apaixonada pelo trabalho, é tenso também, né. Uhum. Então é bom, é a melhor coisa do mundo, mas é tenso. Mas, nossa, é um curso a gente aprender a equilibrar, mas eu acho que esse ano, assim, eu tô conseguindo muito, sabe, essa coisa de falar: "Não, não, não vou fazer isso, não, não vou fazer aquilo", tipo: "Não, esse horário não, a partir desse horário não faço, tô aqui, não deixo de jantar, não deixo", sabe, de coisas que são importantes para mim, de fato, sabe, e que eu sei que são importantes para ele, mas que fazem essa conexão, né, a gente acontecer. Mas é Nossa. difícil. E eu senti várias vezes eles: "Mãe, Hum. mãe, aqui", tipo, meio que "tô aqui", sabe, assim. E às vezes não é "tô aqui", às vezes é bravo, né, às Sim. vezes menorzinho é birra, e tudo isso. É, não, isso é interessante, porque eu até vejo, nada que a perspectiva não ajude, né, porque quando eu vejo, assim, amigas ou pessoas que eu conheço que acabaram de ter bebês e estão super preocupadas com aquelas coisas, né, "Ai, meu filhinho de 2 anos tá chorando, tá fazendo birra ou não dorme a noite inteira ou isso", daí você vai olhando para frente e fala: "Nossa, as questões elas vão mudando e a gente tá tão presente, parece que é o fim do mundo a hora que tá acontecendo". Parece que é o fim do mundo e parece que, assim, não sei se você sente isso, assim, parece que a gente não enxerga também, às vezes, por exemplo, com a chegada do segundo filho, você tá tão exausta das madrugadas que por mais que a pessoa fale para você: "Olha, ele tá acho que ele tá assim por causa disso". Não, não é isso. Não, não é porque a gente tá tão consumida com aquela fase, e eu acho que esse é o maior segredo, né, é um pouco tirar essa coisa que embaça a vista da gente, né, e escutar também, porque eu acho assim, tem muito palpite sim, tem muita família que mete o dedo sim, mas,
tem, né, tem a família da gente que fala algumas coisas, né, que para alertar a gente, e que é tão bom também a gente saber escutar, né, Gabi, Hum, isso eu acho que é muito legal falar para as recém-mães, né, que às vezes na hora a gente recebe um pouco assim, né, alguma coisa que a mãe da gente fala, tudo, mas escuta, repensa, é uma fase que você está vulnerável, tudo bem, eu sei, mas, nem tudo é para apontar o dedo para julgar, né, tem muita hum. gente que vem para tentar ajudar e fazer as coisas ficarem melhor também, né. É, não, eu fico pensando que minha mãe é psicóloga, né, você sabe, e ela adora o Winnicott, então, ó, vocês têm que bater um papo depois que Ah, você eu terminar adoro esses sua mãe. O conteúdo dela de adolescência eu vivo colocando lá nos meus stories. E eu acho, sabe o que é interessante da minha mãe? Essa questão da adolescência, é que quando a gente fala, né, a gente quando ela começou a ter netos, né, e Sim, netas, às vezes a gente, né, e eu era a rainha da rotina com o meu primeiro, né, com o Jack. Nossa senhora, eram listas de coisas que, né, a mamadeira é esse horário, tem que botar isso para dormir, o tanto que é para dar de comida. E aí com o Noah, muito mais relaxada também, entendendo a sim, personalidade dele, que é ele é mais, eu brinco que ele veio ao mundo para fazer o que ele quer fazer, entendeu. E o Jack, ele segue mais as regras, ele não sei se tem uma questão aí do primeiro filho. Minha mãe sempre falava: "Ai, gente, eu não lembro de ficar fazendo tudo isso com vocês pequenas, eu lembro de vocês adolescentes. Ali que me deu que eu perdi os cabelos", entendeu. sim, Então ela sempre fala assim: "Esperem, porque na adolescência que é que várias coisas você fala: 'Gente, como'". Então é interessante você falar que tem uma demanda, né, tem, grande, para tem. saber mais. Nossa, Gabi, vou falar até aqui em primeira mão, o livro vai chamar Imagina na Adolescência, porque é bem isso que a sua mãe É falou. exatamente isso. O livro vai chamar Imagina na Adolescência, porque, gente, adolescência em era digital, olha, você não tem noção como que é o negócio. É difícil controlar, assim, ai, é difícil porque você quer não, eu vou controlar, mas não é para controlar tanto, mas não sei o quê. Mas tem que olhar o WhatsApp? Não tem que olhar o WhatsApp? Tem que não sei o quê? Não, quanto tempo vai ficar no videogame? Quanto tempo não sei o quê? Tem que fazer isso gente, olha, Fala é pra gente gostoso. quais são o que você tem feito, então, o que que funciona para você em termos de, 14, 11 anos com mídias sociais? Como que faz? Então, Dá o mapa, qual mapa? Então, não tem muito mapa, mas dá as assim, instruções. Brincadeira. 14 anos, com 11 anos, eu com certeza, eu lembro que 11, 12, ainda 13, eu olhava o celular dele, sempre o WhatsApp, né, para dar uma olhada, ele ficava bravo, falava: "Não, tem que olhar, né", porque assim, eh, se soltar um menino de 11 anos é a mesma coisa que você botar ali na rua, não, lá Uhum, no aqui lá no Largo da Batata, soltar o menino ali e deixar, né, porque sim. é perigoso. Então eu acho que você não olhar, isso é uma coisa que eu acho que tem acontecido muito, né, é uma grande negligência, né, você não saber o que a criança está vendo, porque infelizmente a gente sabe que acontece bastante, né, da criança Uhum. vai lá, se fecha no quarto, tem nem ideia do conteúdo que a criança gosta de ver e tal. Uma coisa que eu faço bastante, que é custoso, mas que eu faço, que é assim, começar a ver as coisas que eles gostam de ver, sabe. Porque pra gente, às vezes, não tem interesse, entendeu. Por exemplo, Hum. adoro, meus filhos são fãs do Fred. O Fred ele fala de futebol. Adoro o Fred, mas assim, não é um conteúdo que eu iria assistir. Aí eu fico lá assistindo o Fred, jogando bola, batendo para ver se bate no travessão, se não sei o quê, nã sabe, você tem que entrar um pouco, né, para poder também, né, Gabi, ter Hum. assunto, né, com eles, assim. Então trago muito para cá os amigos, então, vamos fazer uma hamburgada aqui". "Não, vem para cá, a gente faz", aí faço aqui com eles, porque eu acho que também esse é um outro texto que eu fiz e que teve bastante comentário que é: "Nossa, é isso mesmo, a gente tem que trazer para perto os amigos, para a Uhum, gente conhecer, né, uhum. para a gente saber, né, o que eles estão falando, enfim, quem são". Acho que isso de amizade é muito importante na adolescência, é muito importante para eles, eu acho que a gente tem que levar muito em consideração, sabe. Eu não ligo nada: "Ai, vai dar trabalho, ai, vai", tudo bem, a gente fica aqui, depois limpa, depois lava, eu acho que a gente vai amadurecendo como mãe, ó, essas coisas mudam. Antes eu era toda igual você falou do teu primeiro filho, né.
Agora, meu, fica aí, fica a pizza ali, amanhã eu limpo, não sei o quê, que o negócio é eles estarem se sentindo bem, né, os amigos sentirem que fazem parte. Mas é isso, ele tá namorando, então eu acho outro tema que eu acho que é muito importante é isso, né, a gente, respeitar, que eles, né, as relações que eles têm, tratar com muito carinho, né, filho é para o mundo, então assim, se meu filho tá feliz, né, tá tudo certo. Uhum, uhum. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu tô É. fazendo, E eu adolescentes. fico pensando e assim, com uma das coisas que eu falo bastante, que eu faço muito com os meninos, eles gostando ou não, mas tem a ver com a minha profissão, né, então eles acabam escutando muita conversa sobre política internacional né, imigração e guerra, que são coisas que eu falo, que eu cubro, que eu escrevo sobre. E aí, às vezes, eu recebo, né, pessoas falando: "Ai, mas é muito cedo para falar sobre isso, né, É para o com". mundo, né, Gabi? Mas e aí eu fico pensando nisso também, assim, aí eu sempre a minha questão sempre é assim, para algumas crianças no mundo, para a maioria das crianças no mundo, né, que vivem em segurança alimentar, em segurança, né, porque vivem em locais de guerra ou refugiados ou o que seja, é o dia a dia delas, mas é porque, no caso dos meus filhos, a gente está numa bolha, Total né. bolha. Então, assim, como que você também lida com essa questão, né, desses argumentos mais do ponto de vista de desenvolvimento, né? A criança com 4 anos entende isso, com 5 anos entende aquilo, mas também existem temas que a gente sempre tem que dar um jeito de falar de alguma maneira. Eu acho que a gente consegue tudo, eu acho que a gente, consegue falar de uma maneira, dá para dar alguma resposta, sabe, dá para Hum, conversar sobre o tema. Então vou te dar um exemplo aqui, o Matheus, quando ele tinha, acho que menor até que o Tomás, acho que quando ele tinha 10 anos, ele me perguntou, eh: "Mãe, o que que é sexo?". E assim, hum, eu sabendo do meu menino de 10 anos, né, Gabi, que o meu menino de 10 anos pode ser diferente do seu, porque sim, eles têm outro tempo. Eu falei: "Filho, sexo é namorar bem juntinho pelado". boa. Foi assim, o que eu dei con então assim, eu acho que dá para falar, inclusive a gente pode falar assim, inclusive até um outro tema, que é um tema super difícil, que é luto, né, que Hum, tanta gente quer um tema assim, vou até te mandar um livro meu, esse livro sobre luto, quero, quero. que é sobre isso. Pô, a gente consegue falar sobre é importante a gente falar sobre luto, né, e tem gente que perguntar: "Mas para que idade que é?". Para todas as idades o livro, Hum, então assim, a gente consegue falar de uma maneira olhando para a natureza, né, a folha, ou o bichinho de estimação, né, então assim, dá para falar sobre, vários temas, assim, que a gente fica um pouco assim, mas que eu acho que é importante. Eu sou totalmente contra essa coisa, assim, do não falar, hum, de algumas coisas que os filhos perguntam, porque, cara, você cria uma coisa assim, uma a criança fica super curiosa, hum, às vezes vai o quê? Vai procurar na internet do tema, isso. leva um susto. Então eu acho que é muito melhor eles saberem da nossa boca, de uma maneira que a gente, conhece a nossa criança e consegue destrinchar aquele assunto, do que escutar na escola ou sabe. Então, eu falo muito, para o Matheus, né, que já é um adolescente, assim, sabe, a gente conversa bastante sobre sexo, assim, falo bastante com ele, porque eu acho muito importante, né, falar sobre esse tema, muito antes que aconteça, então, Uhum, eu vejo que tem mães que têm muito tabu de falar as coisas, sabe. E eu falo mesmo, eu falo outro dia veio uma história na escola de que, os adolescentes estavam praticando sexo oral uns nos outros, porque sabem que dessa maneira, não engravidam. hum, Aí eu cheguei para ele e falei: "Filho, fiquei sabendo, né, que tá rolando esse papo lá na escola, tudo". O meu jeito, sabe, Gabi, o que eu acho, falei assim: "Filho, deixa eu te contar, no meu ponto de vista, sexo oral é uma coisa muito mais íntima que o sexo propriamente hum, dito, sabe. Então, assim, não vai por esse lado, putz, não vai ser legal para você, não vai ser hum. confortável,
sabe. Então, assim, eu falo bastante de tudo com eles, com os meninos, de uma maneira que cabe, né, para cada idade. Que nem esse negócio aí do sexo, esse negócio de namorar junto e pelado, Gente, adorei, vou implementar quando for perguntado, porque vira e mexe o que eu recebo mais ainda sempre, assim, vamos dizer, uma vez por mês, é: "Como que eu saí da sua barriga?", né. E aí eu até para mim, um saiu por cesárea e o outro por parto vaginal. Então pelo menos eu consigo explicar as variações, né, que ou é desse jeito ou é desse, não tem por outro lado para sair. sim, Mas e aí às vezes vem um follow-up assim: "Ah, mas como que, né, como que o bebê acabou aí dentro, né?". E aí eu sempre, as minhas explicações elas tendem a ser mais fisiológicas e biológicas em termos de do que sim, precisa, sabe, de um lado, de outro, para aquilo sim. acontecer, e o que que é uma célula, e o que que é um embrião, daí eu vou indo, indo, eu acho que aí eles se cansam. Sabe, eu acho, ô Gabi, eu acho que Deus ajuda as mães, sabe, nessas perguntas, ele vem dar um, tipo, um ar, assim, na nossa cabeça. É, porque assim, eu acho que é muito o que você falou e eu fico pensando como a gente não falar sobre coisas que as crianças perguntam pra gente, desde o começo, como isso pode gerar uma barreira mais pra frente, uma falta de comunicação, e é o que você falou, olha só que fantástico você poder chegar, né, para o Mateus e falar assim: "Olha, no meu ponto de vista, não vai ser um lance que vai ser bom pra você nesse momento, tipo, vai por mim, porque eu te conheço e a gente já conversa sobre isso faz tempo". É, E exatamente. isso eu acho que dá um empoderamento muito grande também, né, para o relacionamento. Muito. Ah, eu acho que para eles muito, né, essa questão, você também tem 2 meninos, né, Gabi, a Uhum. gente sabe que a gente já avançou muito, mas infelizmente o mundo ainda é muito machista, né. Muito. Então, assim, chega muito, então, assim, como que esses meninos meio que conhecem sexo, né, vídeo de internet, assim. Então eu Uhum. sempre falei muito para ele, eu falei: "Olha, pornografia não é o sexo, que é Hum. que precisa ser, né, o sexo ele tem amor, ele tem carinho, ele precisa ter essa questão dos 2 se conhecerem, né, porque se você não tiver intimidade, é é terrível, deve ser terrível", eu falo com ele. Então, assim, ele vai escutando tudo, e porque é isso, né, porque você pega menino, se não tem alguém com essa sensibilidade para falar, o Uhum. menino acha que é isso aí, entendeu, Hum. que é desse jeito que tem que tratar mulher, que é desse jeito que tem, sabe, e não, às vezes, é porque nunca teve alguém que chegou e falou, Hum. entendeu. E porque essa questão do sexo é uma questão muito, fechada, né, acho, Total. não, eu tenho muitas leitoras que falam assim: "Nossa, eu não consigo nem pensar em falar disso com meu filho". Gente, mas a gente tem que ir cortando, né, assim, com certeza. A minha mãe, ela foi ótima comigo, assim, eu lembro, me levou no ginecologista e tal, eu contei quando eu ia ter a primeira vez para ela, tudo, mas a gente não falava tanto quanto eu falo com o Mateus. Então a gente que tem que, acho que cada geração vai abrindo uma portinha, né, Hum. para as coisas, serem, mais fáceis para eles, né. É, e eu acho que você levanta um ponto tão importante, por isso um dos motivos que eu também adoro de seguir é essa questão também, né, de que eu me identifico com criando os meninos e criando, eu sempre falo, né, assim, meninos feministas no sentido de que eles entendam, eh, o que é a posição, né, na sociedade, entendam o que que traz, entendam a responsabilidade Com que vem com o privilégio, né, não é para ninguém ser punido por ser um menino, por ser isso e aquilo, mas é entender sua responsabilidade no mundo, com certeza, com né, certeza. e aí eu acho que, essas conversas, eu sempre eu guardo elas com carinho, porque eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai poder dar risada com É. eles, né, Exatamente. Eu tenho mais muito isso, tarde. assim, que vem a namorada aqui em casa, né, e a gente fala de algumas questões, e, né, sempre esses assuntos, assim, rola uma brincadeira: "Ah, não, eu tô aqui, eu tô do lado dela, nós somos mulheres e tal, e não sei o quê", sabe, que eu acho que isso é muito bacana, né, eles sentirem, assim, né, a mulherada tá junta aí, né. Sim, sim. Não, com certeza. E eu sei que a gente está quase no horário, mas eu queria te perguntar também sobre essa questão, né, sobre você sendo fono, e eu tenho tantas curiosidades com essa questão, mas eu acho que uma das coisas, né, que eu pelo menos escuto muito aqui pela minha pesquisa, é que às vezes tem vários pais imigrantes, né, que moram fora, brasileiros, que acabam não falando em português com os filhos, porque eles têm medo que isso influencie no quão rápido as crianças vão aprender a falar,
né. Uhum. E aí existe muito essa ansiedade com quando a criança vai falar, e se ela não fala desse jeito, e se tem aquilo. E o que que você falaria que é a questão mais comum que você vê, assim, das ansiedades dos pais relacionadas a como as crianças falam ou quando elas começam a se expressar? É, eu acho que o mais é que os pais eles ficam muito presos numa idade, né, assim, não, mas tem, X idade e já precisava estar falando, Hum, né, daí eu sempre pergunto: "Mas como que com quem que essa criança troca, né", principalmente agora na pandemia, com quem que ela está trocando, com quem que ela tem interação, porque essa questão das telas, nossa, esse hum. negócio, atrasa a fala de uma maneira, assim, Gabi, é surreal, assim, Hã. a quantidade de tempo que você fica, né, porque a tela você só recebe, a criança ela que ela precisa, que força ela precisa fazer para se comunicar? Nenhuma. Então acho que a maior demanda, assim, o maior medo que eles têm é assim: "Ai, passou de X idade, tem alguma coisa". E lógico que eu acho que, assim, prevenção é sempre o melhor, né. Então você levar, você saber se está tudo bem, né, passar às vezes por uma a criança que não está falando. Primeira coisa, saber se está escutando, né, Hum. óbvio, assim, mas se está escutando, passar por uma é importante passar por uma avaliação multidisciplinar, isso é fundamental, mas, assim, entender que cada criança tem um tempo, que cada criança teve um estímulo, né, o que eu vou falar para você, assim, é chocante, mas é verdade. Não é, assim, não é todos, né, não é uma regra, mas meninos tendem a ter essa coisa toda do motor mais rápido que meninas, e meninas tendem a falar antes. Então, assim, para perguntar, quase 100% dos meus pacientes são meninos, com essa questão Hum, da fala, do atraso da fala, sabe. hum. Mas eu acho que eles têm ansiedade que fale, e as crianças hoje em dia estão demorando mais a falar mesmo, por causa do uso em excesso de telas, e ficam meio que buscando isso. Será que tem alguma coisa? Será que tem algum problema? E lógico que em alguns casos a gente encontra, mas em muitos não. Então isso é uma coisa, assim, esse é um alerta, assim, que eu dou, sabe, para os pais, cuidado com o tempo de tela, você está atrasando, você não está atrasando fala, né, você está atrasando linguagem também. Hum. É bem negativo, né, uma coisa bem negativa para a criança. Então, assim, olha, veja, né, o que é recomendado, para o tempo de tela para o seu filho, e eu sei, assim, a gente, né, a gente é mãe, a gente sabe que é difícil pra caramba, que, né, que, tipo, as pessoas trabalham muito e tudo, mas tenta criar mais ou menos uma rotina, pra essa criança ter estímulo, para essa criança ter troca, né, o que que você quer? Isso é uma coisa muito. Pergunta o que que a criança quer, porque às vezes a criança faz assim, a mãe já sabe, né, mas o que que é isso? Hum. O que você quer? O que que você está querendo? Pra estimular a fala aí, para soltar a fala da criança. É, isso é interessante que você fala da tela, né, porque eu acho que isso é uma outra questão super debatida, né, o quanto e o que que isso significa, e essa questão da troca, né, eu acho que isso é um pedaço aí bem interessante, mas é interessante saber essa questão que então as crianças no geral estão demorando mais a falar também. Com E o certeza. que também me preocupa é que a gente como adulto, a gente tem uma outra relação também, né, com telefones e tela. Tipo, os telefones quando eu era pequena, meus pais não ficavam no celular, Sim, exatamente. mas Não mas sabe os o que que é. a gente não cresceu com isso, né, a gente eu lembro do primeiro celular tijolão, Nossa. né, o computador que sabe, eu lembro de tudo isso, mas assim, para as crianças que já nascem observando o nosso vício. Nossa, com certeza, é o contrário, né, a gente está viciado e eles se tornam viciados porque nós estamos viciados, né. Hum, É isso, né, porque se você pegar uma casa de uma família, que tem, eu acho que nos Estados Unidos tem muito mais isso, né, eu escuto falar, assim, que no Vale do Silício o pessoal é muito, tipo, fora telas, né, fora celular, fora tudo. Se você, observa uma família dessa, a criança também não é viciada no celular, hum, né, se o hum, pai ele não é, se o pai ele tem essa coisa: "Não, chegou em casa, deixa o celular ali", ou em determinados horários está sem celular, a criança também não é, porque, né, sim. porque o pai está ali.
Porque tá ali, estão fazendo coisas juntos, sei lá, tá cozinhando, tá mexendo, tá não sei o quê, tá no quintal, sabe. É, Então, é assim, né, Gabi, é nossa responsa mesmo, né, é nossa. total. E agora eu fico pensando que o Noah, meu de 4 anos, ontem ele: "Mamãe, você esqueceu o seu celular ali, ó". Eu falei: "Ai", porque a gente também tá a outra questão que acontece é que também, assim, por exemplo, o WhatsApp é como eu me comunico com a minha família no Brasil, né. Sim, Então, eu gosto de estar checando toda hora, porque é como eu estou em contato, né, então tem essas nuances, assim, também de como a gente se mantém conectado. é o tal do equilíbrio, né, Gabi, nem aqui nem lá, esse equilíbrio que é difícil, assim, mas que a gente tem que estar na direção dele, né. Com certeza. É. Thaís, fantástica essa conversa, eu amei demais poder te conhecer e te Ah, escutar, a também. pessoa por trás desse conteúdo maravilhoso que você produz com livro, com aplicativo, com os textos, com os Ah, cursos. e outra coisa que eu queria te convidar, que, eu não sei se você sabe, mas o livro Mãe Fora da Caixa, meu primeiro livro, ele inspirou uma Uma peça. peça, E sim, aí quando você sim. não sei quando que você vem para o Brasil, mas Junho, vou em estar em junho, junho. pronto, você vai na peça. A partir de maio, a gente vai estar aqui em São Paulo, Tá. no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Eu queria muito que você assistisse a peça é muito linda, é um monólogo muito bacana mesmo. É igual a maternidade, assim, sabe, é humor, tipo assim, você ri, você chora, você ri, tipo, você fica assim, sabe, uma montanha-russa, assim. A Mia Mello é incrível, atriz, vai ser uma honra te receber. Nossa, pode contar comigo com certeza, porque, gente, a gente vai deixar todos os links aqui para todo mundo saber como compra o ingresso. Já vai ter link disponível a partir de maio, você diria? É, ma agora a gente tá rodando o Brasil, a gente vai fazer de março a abril, João Pessoa, Campinas, Curitiba, Brasília, e aí depois a gente fica aqui em São Paulo, fica Que acho que até o final do legal. ano. Ai, que É, orgulho, que legal. ai muito Não, legal. parabéns. Nossa, não, mal Ah, posso esperar. obrigada. Mas fico muito, muito feliz, de verdade. Ai, muito bom. E olha, o convite está aberto aqui também para você vir visitar a gente em Boston com os meninos. Combinado, combinado. Os meninos eles vão achar os meus, né, eles ficam os pequenininhos, ficam achando os grandes, assim, o máximo, né. Uau, Acho ídolos. é. Gabi, foi um prazer, viu, um prazer mesmo estar aqui, admiro demais você, você me ensina muito sobre tantas coisas aí, eu admiro demais tudo que você fala, assim, Obrigada. né. É assim, você presta um serviço social, porque a gente não tem essa educação, né, assim, você fala de política, você fala de tanta coisa bacana que esclarece muito pra gente que é leiga no assunto, viu. A mesma coisa eu sinto com você, então é mútuo. Aham. Mas adorei, Thaís, super obrigada. Brigadão. Um beijo. Beijo. Obrigada. E aí, pessoal, gostaram? Nossa, eu amei. Parece que a gente é amiga faz muito tempo e aprendi muito nessas trocas, né? Essas trocas autênticas, é aí que a gente cresce. Eu falo isso sempre e eu acredito muito nisso. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Tudo que a gente menciona no episódio fica ali na descrição do episódio do podcast, então vocês podem ir lá e ver links ou livros que a gente menciona, estão sempre lá. Vocês também podem escrever as reações de vocês lá mesmo nas plataformas, né? No Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, ou aonde você escute aí os seus episódios, tá bom? Mas obrigada de novo, gente, por estarem aí, pela audiência, e vejo vocês na semana que vem, tá bom? Um beijo, se cuidem! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.